Vivemos hoje mais tempo do que em qualquer outro momento da história. Em Portugal, a esperança média de vida ultrapassa os 81 anos. Desde o início deste século, que são muito mais as pessoas que têm 65 anos do que aquelas que têm menos de 15. O envelhecimento não é apenas biologia, é política, é demografia, economia, intimidade. Esta é uma série sobre a forma como vivemos mais, nem sempre melhor, e sobre os desafios que a longevidade nos traz. Nos próximos episódios, dedicado ao tema Saúde em Perspectiva, o Tempo Conta, Maria João Valente Rosa, Luísa Lopes e Pedro Pita Barros são os especialistas que nos vão ajudar a pensar sobre o tempo que temos para viver e sobre o que o mundo pode e deve fazer com ele. A reforma deveria ser um descanso, mas para muitos é uma queda. Para outros, no entanto, é um novo começo. Afinal, quem decide o ritmo da nossa vida? É disso que falamos neste novo episódio de O Tempo Conta. Olá a todos. Pedro, começo por si desta vez. O que é que acha deste modelo único de reforma que temos? Vamos, se calhar, começar por aqui. Como é que, de alguma forma, isto nos condiciona? Porque não somos todos iguais. Não só não somos todos iguais, como o modelo que nós temos já está ultrapassado em termos da data em que foi criado, face às necessidades que nós temos hoje. E necessidades não é necessidades do sistema de segurança social, não é necessidades do governo. É necessidades enquanto sociedade, enquanto pessoas que nós somos, que temos uma lógica de vivência longa e em que nos marcam esses ritmos de uma forma muito clara. Primeiro nascemos, depois entramos na escola, depois passamos a ter uma vida de trabalho e depois temos o tempo em que essa vida de trabalho acaba. E a questão é porque é que devemos ter tudo tão marcado como aí está e com um tempo tão longo que hoje em dia temos depois da parte da escola, que também é cada vez mais longa, na verdade. Porque é que não temos mais flexibilidade nesse aspecto? Porque é que não conseguimos ter a capacidade de ter mecanismos sociais, ter instituições sociais que nos ajudem a termos uma modulação da nossa vida mais de acordo com o ritmo que queiramos ter, entrando e saindo do mercado de trabalho de uma forma mais natural, nessa lógica de reforma. Eu já sei que algumas pessoas provavelmente vão dizer que isso já é possível. Uma pessoa hoje, depois de se reformar, pode continuar a trabalhar. Só que isso tem hoje em dia um problema que é, se continuar a trabalhar, vai ter que continuar a pagar os mesmos impostos e as mesmas contribuições de segurança social que pagaria se não se tivesse reformado, apesar de já estar a usufruir de uma reforma. O que é um enorme desincentivo a trabalhar, acaba-se por ter pouco benefício disso. E o que nós podemos pensar é em mecanismos mais flexíveis, em que mais cedo se possa usufruir de um pouco do valor da reforma para uma requalificação profissional. Qualificação profissional não será talvez a melhor palavra, será a lógica de uma pessoa mudar de modo de vida. Não ter também o emprego para a vida, não é? Que foi uma coisa que mudou muito, ou a mesma carreira, a mesma profissão. Isso mudou muito, é? Mas já vou a essa parte até por alguns aspectos decisivos que podem estar ainda nesse campo. Mas esta lógica das pessoas têm uma reforma e quando chegam a esse tempo de reforma têm um corte abrupto, está cada vez mais distante daquilo que nós queremos fazer de facto. E, portanto, é possível que as pessoas ao chegarem aos 50 anos até queiram mudar para outra área de atividade, fazer outras coisas e nós não temos nenhum mecanismo que nos ajude nesse aspecto. E mesmo continuar a trabalhar depois de determinada idade, a chamada idade oficial de reforma, nós podemos querer continuar a fazê-lo de uma forma mais flexível, em part-time, mais modulado, menos horas. Se calhar trabalhar mais, menos horas agora, ou se calhar trabalhar mais horas no inverno e menos horas no verão, em que há mais tempo para fazer. Porque é que não podemos ter as coisas mais moduladas ao que gostamos de fazer? E se nós devíamos começar a ajustar a nossa própria forma de encarar este aspecto do ponto de vista institucional, de modo a responder a essas vontades das pessoas. Por exemplo, ideias em que uma pessoa entra na reforma, se quiser continuar a trabalhar, poderá fazê-lo, não pagará impostos, não cria mais direitos de pensão, mas tem um ligeiro corte da reforma. É uma forma de garantir que vale a pena fazê-lo, que o sistema de segurança social também agradece em termos de equilíbrio, e se alguém está disposto a ter o trabalho dessa pessoa, se alguma entidade empregadora está disposta a ter isso, também está a ganhar. Portanto, parece ser daquelas situações em que todos podíamos fazer melhor nesse aspecto. Lá fora já se começa a fazer um pouco, de alguma forma, isso, com umas razões mais lógicas de mercado de trabalho, de equilíbrio de mercado de trabalho, mas na Alemanha, hoje em dia, desde o início deste ano, já é possível trabalhar depois de ter o período de reforma, sendo que os 2.000 euros mensais iniciais já não são tributados. E, portanto, nós podemos pensar em mecanismos adicionais desse género também cá e até antecipados, ainda antes da idade legal de reforma, poder ter alguma flexibilidade adicional de utilização do valor da reforma. Agora, há aqui um perigo, há um aspecto que tem que ser tido em conta, que eu acho que se vai sempre dizer que é, mas se permitirmos às pessoas, depois da reforma, continuarem a trabalhar, o que é que acontece com o emprego dos jovens?
É diferente do emprego das pessoas mais velhas. Mas é diferente e nós sabemos de alguma literatura económica, até de França, que é um país onde isto é muito, muito aceso, que uns não tiram lugares a outros e que há, na verdade, nas empresas vantagens hoje em dia de até ter estas gerações em conjunto a trabalharem, a fazer passagem de pastas, a aproveitar conhecimento que muitas vezes está imbuído na própria forma de trabalhar e que nunca foi transmitido de outra forma. E isso até pode ajudar a contrabalançar algo que há bocado estavas a falar e que é muito importante. Hoje diz-se muito, e diz-se muito aos jovens, vocês vão ter mais que um emprego, já não existe coisa de emprego para a vida. E provavelmente nós estamos a entrar num mecanismo inverso disso, que é eles têm tantos empregos que nunca acabam por saber muito bem o que é que estão a fazer em cada um deles. Por isso essa memória das pessoas mais portanto, velhas essa memória vai ganhar mais valor para isso, para ajudar depois a fazer essas transições para trabalhos mais estáveis também, que têm as suas vantagens, que muitas vezes, se pensarmos que as pessoas entram num emprego, pensa que vai lá estar 2 anos, no primeiro ano está a aprender o que está a fazer, no segundo ano já está a pensar para onde vai a seguir. Exato. E acaba por nunca haver um compromisso com o local de trabalho. E esta ideia de cultura das organizações também pode ser transmitida por estas gerações anteriores que têm uma lógica de permanência que foi diferente e que pode ajudar a compensar esta versão atual. Tem-se perdido um bocadinho, não é? Por exemplo, eu acho que nós notamos em situações em que há, por exemplo, disrupções grandes. E lembro-me que, se calhar, a mais recente para nós é a do apagão, não é? Que de repente houve coisas que tiveram de ser feitas à forma antiga, se quisermos, não é? Mas, por exemplo, voltar a ligar um rádio, que há pessoas para quem ainda é óbvio, não é? Que ok, então ligamos um rádio se é preciso, e esse conhecimento de alguma forma também se perde quando nós fazemos esta separação quase de idades, e nós também já falámos aqui disso, desse quase sectarismo, não é? Parece que uns não falam com os outros, e pode ajudar também nas próprias empresas, não é? Há mecanismos que continuam a funcionar e há coisas muito válidas que vêm do passado que devem passar para as gerações mais novas, não é? De repente não perdeu tudo valor. E tanto mais quanto o que é automatizável e que pode ser robotizado, vai ser automatizado e robotizado. E, portanto, o que vai acabar por ficar muito nas empresas é o comportamento das pessoas e o conhecimento implícito que lá está. E isso vai trazer, ou está a trazer já, toda uma série de desafios diferentes. A inteligência artificial provavelmente nunca terá essa memória institucional, por exemplo. Exato. E, portanto, como é que se vai ter isso? Quer dizer, não sei, alguma memória pode ter, mas que não seja toda, não é? A lógica da empatia e do funcionamento que muitas vezes nós precisamos, isso não terá. Provavelmente não terá. Ou se vier a ter, nós vamos conseguir outras formas de dar a volta a isso, no sentido em que, com toda a história da humanidade, nós temos conseguido sempre reconverter as inovações tecnológicas que parecem muito ameaçadoras em algo novo. Agora, aqui no caso destes aspectos, é em pensar como é que também estes mecanismos institucionais que nós criamos podem ser e devem ser adaptados a esta ideia de que nós vivemos mais tempo com capacidade e vontade de fazer coisas diferentes. Isso dá-nos aqui o mote para passar à Luísa e perguntar precisamente a importância que isso tem, não é? Essa flexibilidade naquilo que é o ritmo da vida, se quisermos, não é? De não segmentarmos isto de somos crianças, depois vamos para a escola, depois trabalhamos numa coisa e especializamos-nos ou não nela e continuamos na saúde do nosso, sobretudo na saúde do nosso cérebro. Sim. Eu ia dizer que, sobretudo, em termos do que nós sabemos hoje, que as pessoas vivem até muito mais tarde, mas também vivem, muitas delas, com uma cognição e com uma funcionalidade muito preservada, é importante que as pessoas não se sintam, por um lado, inúteis, que é um problema, ou seja, nós temos pessoas agora que chegam à idade da reforma e que cognitivamente estão ativas e que são úteis e que querem continuar a trabalhar. E muitas vezes o sistema empurra estas pessoas para um isolamento. Isto tem vários problemas em termos, quer de longevidade, e posso já falar deles. Um deles é o facto de nós perdermos o contacto social. Se de repente a pessoa não preparou a sua vida para ter outras atividades além do trabalho, e muitas pessoas nas gerações que têm agora 70 ou 60 anos não prepararam ou não tiveram tempo, tinham uma carga de trabalho e depois encargo com a família, etc., que não permitiu preparar uma vida um bocadinho paralela à do trabalho, significa que, no fim, ou quando chegam à idade da reforma, perdem o sentido de propósito, de sair todos os dias e ter uma estrutura, uma rotina, o contacto social, porque deixam de ter os colegas de trabalho com quem estabeleciam o contacto social, e este isolamento, nós sabemos que é um fator de risco para o déficit cognitivo, por exemplo. E, portanto, por todas as razões, e esta é outra delas, é importante que a pessoa não deixe de ter este sentido de utilidade, de propósito.
estas medidas, além de serem importantes em termos sociais, também são muito importantes em termos individuais. Nós proporcionarmos à pessoa ritmos alternativos de vida que permitam que não, de repente, deixe de sentir que tenha utilidade, deixe de sentir que tenha uma estrutura, deixe de sentir que tenha uma rotina. E eu, já agora, queria só chamar aqui a atenção desta ideia da diversidade intergeracional. Nós sabemos que mesmo em termos de saúde mental e de longevidade saudável, a diversidade intergeracional é importante. E dou aqui só um exemplo muito claro. Por exemplo, em empresas em que temos pessoas mais velhas e mais novas, e mais uma vez, nós estamos pela primeira vez a ter 4 gerações, às vezes 5, sim. a trabalharem todas ao mesmo tempo, o que também tem alguns desafios. Mas uma coisa importante que as pessoas mais velhas trazem é o que nós chamamos aquele bom senso e a tranquilidade, não é fake news, não é pseudociência. Portanto, em termos cerebrais, nós sabemos que a parte emocional, por exemplo, fica com é reduzida. E, portanto, a reação emocional das pessoas a certos acontecimentos é mesmo de facto atenuada, o que significa... São mais zen, é isso? Esta tranquilidade que muitas pessoas falam, dizem que tenha mais alguma senso, tenha alguma tranquilidade, ela de facto tem uma base neurobiológica. E isto é muito importante para as pessoas mais novas. Nós precisamos do entusiasmo e desta perda do risco que os mais novos têm. As pessoas mais velhas têm mais aversão ao risco. Portanto, é muito importante termos pessoas novas exatamente por isto. Precisamos do entusiasmo, do conhecimento, de não haver medo do risco dos mais novos. Mas depois junto travão. Com as pessoas, junto com as pessoas que já têm alguma intuição e alguma experiência e este bom senso. E, portanto, uma combinação destas, em todos os aspectos, é importante e é bom para o nosso importante cérebro. e é benéfico. Exatamente. Ótimo. E para a saúde mental. Então é o que nós queremos. Maria João, eu sei que há uma coisa que lhe é muito cara, que é esta... quase que irrita um bocadinho, mas isso não é agora. Que tem precisamente que ver com esta idade legal da reforma, ou seja, esta questão de a pessoa, num dia, estar a trabalhar, ter propósito, ter a sua vida social, muitas vezes muito ligada ao trabalho, como a Luísa dizia, e de repente acorda no dia seguinte, fez anos e parabéns, a sua inutilidade começou hoje. É quase assim aquilo que nos dizem, não é? Com esta idade legal da reforma e com este modelo que nós temos e que... A sua inutilidade começou hoje. Bom, a sua inutilidade... inutilidade social. E eu gostava que a Maria João falasse um bocadinho sobre isto, não é? Também, como é que se combate isto, para além destas medidas que o Pedro... Pois, exatamente. Isto é uma coisa que é muito incomodativa, esta situação da lei, que nos deita, a partir de uma certa idade, dita que nós devemos abandonar. E dita-nos a todos, não é? E dita para todos. É algo que é completamente antinatura, por um lado, porque sabemos que todos nós envelhecemos de forma diferente, nós não somos iguais entre nós, e somos tanto mais diferentes consoante vamos acumulando experiências e vivendo. Por outro lado, também é antinatura porque o envelhecimento é um processo contínuo, não se faz aos solavancos. Isto é um solavanco das nossas vidas, que é adormecemos, muito bem, no dia seguinte, olha, já... Acordamos ótimos, ainda por cima, dormimos bem. A receber uma pensão, depois recebemos uma carta, dizendo que... Ai, tem que contar essa da carta. Mas uma carta a dizer que somos inúteis. Não, dizer que vai passar a receber uma pensão e pronto, e a pessoa de um momento para o outro, para aqueles que estão mais desprevenidos, até fica surpreendida. E é de velhice, mas as pessoas não é? Não Pensão estão, de velhice. as pessoas não estão desprevenidas nessa altura, mas é algo muito terrível, é um solavanco. Mas é um choque, não é? É um solavanco, é algo que é contínuo. Por outro lado, é completamente bizarro, é que não é só antinatura, eu diria que acima de tudo é bizarro. Bizarro porquê? Primeiro, a origem disto data de 1926, dos 70 anos. Isto não faz qualquer sentido. Hoje, alguém com 70 anos, nada tem a ver com esse alguém em 1926. Em 1926 eram poucos aqueles que chegavam aos 70, não é? Eram os sortudos, aqueles que lá chegavam. Hoje, felizmente, a maioria chega aos 70 anos. E a esperança de vida, para além dos 70 anos, para a frente, é também bem superior. Mas não tem nada a ver mesmo em termos de capacidades, competências, da forma como somos. Portanto, 1926 tem 100 anos. É 1926, estamos a celebrar os 100 anos. Eu tenho aqui o Diário de Governo e Decreto número 11, 2.944. Para quem estiver interessado, pode ir buscar.
trabalhar. Isto é uma coisa incrível, isto é bizarro, mas não é só bizarro por isso. É bizarro também por aquilo que nós aqui já falámos, porque está a fomentar um desperdício de capital humano incrível, porque as pessoas aos 70 ou aos 65, ou seja o que for, são pessoas que têm conhecimento. Hoje as sociedades vivem muito via conhecimento e não da força física. Nós estamos também, em termos demográficos, numa situação em que o número de pessoas em idade ativa tende a diminuir, portanto, nós estamos a precisar também de pessoas e cada vez mais de pessoas. É importante que essas pessoas sejam incorporadas no sistema. Por outro lado, para além do desperdício de capital humano, vai fazer o quê? Vai reforçar as situações de vulnerabilidade social e financeira. Repare, as pessoas, a partir de certa altura, deixam de receber o seu salário e passam a receber a sua pensão. E, sem transferências sociais, lembro dados de 2024, sem transferências sociais, 84% das pessoas com 65 ou mais anos era pobre. Portanto, as pessoas dependem mesmo da pensão chamada pensão de velhice. E, se com transferências sociais, esse valor passa para 18%. Portanto, há uma vulnerabilidade financeira enorme em relação às pensões e depois promove, também como a Luísa e o Pedro já notaram, um desenraizamento fortíssimo, porque o trabalho não é só, diria eu, para muitos, não para todos, mas não é só uma fonte de rendimento. É também uma fonte de realização pessoal e de interação social. Portanto, o trabalho, quando acaba, muitos dos amigos de trabalho deixam de estar presentes, a pessoa sente-se de um momento para o outro que entrou num outro mundo. Entrou num outro mundo e eu gostava de lembrar um outro mundo que está a ganhar uma relevância cada vez maior no Japão. No Japão... Voltamos ao Japão, portanto. Voltamos ao Japão, exatamente. O Japão é um bom exemplo. Viajamos muito As prisões femininas do Japão estão-se a encher de pessoas já com mais velhas. Há a prisão ao norte de Tóquio, que é uma prisão chamada Toshigi, que é a maior prisão feminina do Japão. Tem uma série de reclusas com bastante idade. E porque é que as reclusas vão para lá? Vão para lá por razão de pequenos furtos nos supermercados, nas mercearias, etc. Para quê? Porque lá vão encontrar o quê? Vão encontrar companhia, vão encontrar apoio médico e vão encontrar alimentação. Portanto, neste momento fazem crimes, só para nós esclarecermos, praticam crimes propositadamente com o intuito de serem presas para conseguirem ter acesso à companhia, comida e cuidados médicos. E apoio médico. Os funcionários dessas prisões dizem, bem, o nosso trabalho neste momento é ajudar a dar banho, ajudar as pessoas a comer, ajudar a dar os medicamentos. Isto parece não parece uma prisão. Parece um e as lar, pessoas saem e regressam outra vez, porque as pessoas estão sós. Muitas das mulheres japonesas vivem em situações altamente críticas, com pensões muito baixas, em virtude também de carreiras interrompidas. Portanto, isto é o que se está a passar neste momento no Japão. Eu espero que isto não se alastre para outros países, em virtude de as pessoas de um momento para o outro ficarem sem o seu rendimento, sem companhia, porque entretanto também as redes de apoio familiar são cada vez mais reduzidas, como nós sabemos. Precisamos ter companhias que vão para lá da nossa família, no sentido restrito do termo, encontrar outras formas, e também falta de propósito, falta de sentido e necessidade de apoio. Portanto, isto é terrível o que está a acontecer. E estamos a ver o filme à frente. E espero que o filme neste momento seja interrompido e que nós consigamos, neste momento, dar um bocadinho a volta. É por isso que nós estamos aqui, para encontrar imensas ideias, para interrompermos o filme. Aliás, eu gostava de voltar ao Pedro precisamente para falar desta questão, deste isolamento social e desta necessidade de também encontrarmos formas diferentes neste final de vida, é muito dramático, não é? De quando entramos neste tempo mais avançado Era dourada da nossa vida, aquilo que existe hoje em Portugal e em muitos países da Europa e que nós sabemos é as pessoas mais velhas muito sozinhas, com muitas dificuldades de aceder a serviços e afins e a apoios. Nós em Portugal temos alguns programas, sobretudo nas regiões de baixa densidade, em que as autoridades sabem se as pessoas estão juntas e tudo, e tem-se experimentado alguns outros programas ou modelos
não é uma coabitação, mas é uma convivência, por exemplo, que se começa a falar, não é, de comunidades em que as pessoas vivem nas suas casas, mas têm uma série de apoios de serviços centralizados, sejam as cozinhas, sejam os cuidados médicos. Como é que isto também pode ajudar? Ou seja, nós estamos a olhar bem para os modelos que existem, continuamos a tardar em encontrar outros modelos alternativos que ajudem a estas coisas, não é? Vivermos mais juntos, mais próximos, a este sentido de comunidade que antes havia nas aldeias, se quisermos, e que, sobretudo, nos grandes centros urbanos se vai perdendo. Nós perdemos muito foi a capacidade de pensar como é que damos às pessoas um quadro onde elas possam ter iniciativa e atividade. E essas ideias de ter aldeias cooperativas ou dentro das cidades, bairros cooperativos, é algo que deve também surgir como natural e não ser simplesmente dizer... Não ser imposto, não é? Não ser imposto por um serviço qualquer que diz agora vocês todos foram selecionados para estarem neste tipo bairro. A carta da pensão e a carta do bairro. Exatamente. Não é? E, portanto, nós temos esses mecanismos. O que nós acabamos por ter muito pouco, e as pensões, que o sistema de pensões como temos hoje também vai nesse sentido, e estas regras que a Maria João está a falar vão nesse sentido, que é tudo muito compartimentado, muito rígido. Basta olharmos para o que está a passar nos dias de hoje. Temos provavelmente uma crise de petróleo com aumento de custos para todo o lado. Quem tem uma pensão de velhice não tem nenhuma forma de se ajustar à sua forma de vida, a não ser esperar por um apoio que virá como reforço dessa pensão. Se nós tivéssemos mecanismos diferentes de interajuda entre pessoas num bairro que possam fazer coisas em conjunto, seja na própria forma de ter nesta altura, se calhar, uma entrada no mercado de trabalho, novamente, não para a pessoa ser forçada a trabalhar, mas porque voluntariamente quer fazer mais qualquer coisa para compensar um choque que vai ter e, portanto, quer continuar a fazer muito da sua atividade, minimizando isso. Seja para ter essa lógica de atividade social na medida em que o queira ter e evitar esse isolamento. Porque há pessoas que poderão querer fazer atividades de forma isolada e terão de ter liberdade. E que nós pensamos muito pouco na lógica de como é que damos às pessoas possibilidades. E vamos muitas vezes dirigidos para a ideia. Agora temos de ter um programa em que sabemos o que é que cada pessoa sabemos, os serviços de algum sítio, o que é que aquela pessoa quer ou vai fazer. Portanto, nós aqui devíamos jogar na lógica não só de reduzir as dificuldades, mas também de criar oportunidades. E isso muitas vezes é mais difícil de pensar, porque nós temos sempre a tendência de pensar os outros vão querer aquilo que se eu estivesse no lugar delas faria. Mas não é verdade. Cada um de nós vai ter opções diferentes. E como é que nós criamos para isso as condições? É que é diferente. Nas pensões de velhice e de serem baixas, eu, na verdade, aí tenho um certo otimismo, na medida em que muito decorre neste momento de ter havido uma situação de pessoas que estão neste momento reformadas, que tiveram baixa educação, poucas carreiras contributivas, não descontavam, o sistema económico que elas viveram não lhes permitia ter isso, isso com o tempo vai mudando. Então, cada vez mais e vai melhorando, não é? Vai melhorando, tanto mais que agora nós temos as indignações com as pensões muito elevadas, às vezes até com alguma justificação face às carreiras contributivas e aos cargos desempenhados, mas continuamos a ter uma dificuldade em lidar com essas pensões elevadas, que vão continuar a crescer e vão ser mais. Nós assistimos a isso, aliás, quando se fala muitas vezes dos dramas da sustentabilidade da segurança social, tem a ver mais com haver cada vez mais pessoas com pensões elevadas do que com outra coisa qualquer. Portanto, esse é um problema que de alguma forma, o valor absoluto das pensões vai aumentar, provavelmente. O que não vai mudar no sistema atual é a flexibilidade com que se pode usar esse sistema e a flexibilidade com que nós vivemos isso. Por exemplo, será que eu poderia pensar em pedir uma parte de 20% do valor previsível da minha pensão e poder investi-lo numa dessas comunidades colaborativas? E isso não existe hoje em dia, não é? E esses aspectos são aquilo que nós temos que pensar. Já sei que há pessoas que vão dizer, não, isso existe, porque as pessoas quiserem, podem fazer PPRs, que depois, quando chegam à idade da reforma, se resgatam. Mas fazem com um dinheiro que não é dela, ou seja, que não vem dessa contribuição que é continua a ser obrigatória. Não responde a esta flexibilidade para toda a gente. Claro. E, portanto, aqui há uma necessidade de pensar num mecanismo que seja ajustável a toda a população nesse ponto. E essa liberdade, no fundo, não é? Que essa liberdade. Que é para acreditar que as pessoas sabem decidir. Sabem escolher o que é que vão ter e têm capacidade de responder, às vezes, como estamos a ver hoje em dia, a choques que ninguém antecipava que iam acontecer e que poderão exigir respostas que sejam diferentes. E daqui, por exemplo, pessoas que estejam neste momento, tenham reformado os últimos 3 anos, se calhar teriam muita capacidade hoje em dia de voltar a ter alguma atividade económica e compensarem algum aumento do custo de vida trabalhando. E não há mecanismo que ajude a fazer isso. As contribuições e os impostos associados a isso desincentivam fortemente fazer esse aspecto. E é por isso que nós devíamos ter mecanismos mais sensatos do ponto de vista social para ajudar essa flexibilidade.
Diga, Maria. Eu já agora gostava aqui de acrescentar um ponto, porque nós estamos aqui a focar-nos muito na última fase, mas eu acho que há aqui todo um trabalho prévio desde quando se é pequenino, quando se vai para a escola. Nós começámos a preparar. E essa flexibilidade e essa abertura tem que ir sendo preparada ao longo da vida e não há nenhum guia de boas práticas. Infelizmente, cada um de nós é que vai desenhando a sua vida à sua maneira. E é isso que é a boa lição, que é temos muito tempo para viver, mas temos que dar a possibilidade às pessoas de decidirem as suas trajetórias, mas de uma forma informada. E o informar significa muita coisa. Significa apostar em áreas de literacia financeira, por exemplo, apostar em áreas de que a formação, apostar em áreas de formação para pessoas das várias idades, apostar na relação entre gerações em vários espaços, porque o que nós vemos à nossa frente é não basta mudar a lei, é preciso que os contextos também mudem. É claro que me dizem assim, isso é tudo lindíssimo, mas isso é tudo uma coisa que um dia mais tarde poderá vir a acontecer. É que hoje não há tempo. E nós, se virmos, as pessoas que estão na reforma já não têm hipótese, muitas delas, de voltar atrás, nem estavam à espera de viver tanto tempo. Os mais jovens não lhes está a ser dito muita coisa, ou que se calhar nem começaram a pensar que vão viver, se calhar nem começaram a pensar no seu futuro nesta fase. E há uma geração que me diz assim, está bem, é fantástico, mas se estão a falar para mim, esqueçam, porque eu não tenho tempo para nada, a não ser trabalhar, e depois também ainda tenho que cuidar dos meus pais, que ainda estão vivos, felizmente, mas que necessitam cada vez mais do meu apoio e da minha companhia, e por outro lado ainda tenho muitas vezes os meus filhos em casa, porque Portugal, por exemplo, é um dos países que tem uma idade média de saída de casa dos filhos que saem de casa mais tardiamente, como outros países do sul da Europa, comparativamente aos países do norte da Europa. As taxas de emprego dos mais jovens são relativamente baixas, ou seja, nós entramos muito tarde na vida adulta. Portanto, há aqui uma geração... Uma espécie de uma geração entalada. Diga? Uma espécie de uma geração entalada. Exato, entre uma é uma geração sanduíche que estamos a falar para ela, que é, mas eu agora já não tenho tempo para nada, porque eu ando a correr para todo lado e a tentar dar resposta aos vários pedidos que tenho e às várias responsabilidades que eu tenho. E desta geração, há um grupo que eu não posso deixar de falar, que são as mulheres. As mulheres e os homens, as mulheres estão ainda mais ensanduichadas, não sei se este termo existe em português, do que os homens, porque na realidade as mulheres têm assumem aquela responsabilidade de cuidadora, a responsabilidade pela casa e cuidadora dos pais e dos filhos, e ainda têm uma atividade profissional importante. É uma e supercarga. esta situação, que nestas idades centrais, idades dos 50, 45, esta situação vai-se agravar depois. Porquê? Porque as mulheres, quando chegarem à idade de reforma, vão estar ainda mais em desvantagem. São desvantagens que se vão acumulando ao longo da vida. E isto é terrível. Portanto, é preciso olharmos para as várias frentes e dizermos, meus senhores, vamos todos pensar, vamos parar para pensar. Deixe-me sublinhar esses dados, porque com alguns números, 80% a 85% dos cuidadores informais são mulheres. E precisamente com essas idades, portanto, a média de idade são 58 anos, não é? Ou seja, já houve uma fase que já passou e outra que se está a aproximar e que não se preparou. E então estás a pedir o quê? Olha, agora esforcem-se, pensem, mas eu não tenho tempo para pensar, eu tenho tempo para reagir. As pessoas não têm tempo para pensar, estão a reagir perante o que estão a viver no presente. E é terrível. Portanto, nós temos que olhar para tudo de uma forma mais global, Holística. mais holística, como diz o Pedro. Olhar e não ir buscar uma parte ou outra, porque mexermos numa parte do sistema até pode ser bom, mas é um penso, não resolve a questão. E a questão é repensarmos enquanto sociedade que não estamos, de facto, a responder devidamente àquilo que a sociedade nos poderia oferecer e àquilo que nós poderíamos beneficiar dela. E aproveitar o potencial, não é? Aproveitar. Eu, sobre essa questão de não haver tempo para pensar, eu já por várias vezes pedi à Luísa se não há um desenvolvimento de uma possibilidade de termos todos um cérebro extra. Assim, uma coisa que nós, com um estamos a reagir e com o outro estamos a pensar. Eu acho que é uma ótima ideia, trabalhamos todos os dias para isso, ainda não descobrimos a solução, mas eu acho que seria fantástico e dávamos primeiro às mulheres, é isso. este 85% que precisava de um cérebro para antecipar e outro para reagir. E eu só queria acrescentar aqui
que é um fator muito importante quando nós dizemos o facto da pessoa conseguir ser ativa até mais tarde, que é também o estímulo intelectual, a atividade intelectual, que é muito importante como diminuição do fator de risco para a demência e declínio cognitivo. E, por outro lado, há aqui coisas importantes que são, nós sabemos, e aqui, de acordo com o que a Maria João disse, nós temos de começar a pensar aos 30, 40, 50. Eu há algum tempo vi o nosso programa para o envelhecimento saudável, programa nacional, e é um programa feito para as pessoas que são velhinhas e incapazes. Portanto, não que é já um envelheceram. É verdade. Sim, Que já envelheceram grande parte não é um do que têm programa envelhecido. feito. Sim, exatamente. Não é um programa onde ninguém pensou, ok, mas eu tenho 30 anos. Mas devia ter pensado. Devia-se ter pensado. E eu dizia, e há aqui coisas importantes que é, quando as pessoas têm melhores condições socioeconómicas e mais tempo e mais, digamos, mais qualidade de vida em termos, têm também melhor acesso a cuidados de saúde. Têm também uma alimentação mais equilibrada. Portanto, estão a proteger a longevidade. Têm um estilo de vida mais saudável. Nós sabemos isso. Pessoas que vivem melhor ou que têm melhores condições têm um estilo de vida mais saudável. Tem uma coisa muito importante que é maior nível de educação e literacia em saúde, e eu aqui diria literacia em saúde e literacia financeira. Isto tanto que a Maria João e o Pedro comentaram, que é nós prepararmos o nosso futuro exige não só tempo, não é? Tempo para poder antecipar, mas também exige educação, conhecimento. Isso é uma coisa que podemos começar a fazer muito cedo. Outra coisa importante é uma pessoa com mais, digamos, com mais amplitude financeira também tem melhores cuidados na habitação. Vivem melhor em termos de saúde. E tem outra coisa importante, que é maior apoio social. Uma pessoa que tenha tempo e que tenha possibilidade de passar mais tempo com os amigos, de viajar, de ter mais tempo livre, obviamente que tem... Vai ter um envelhecimento naturalmente que tem uma... melhor, Não quer dizer que tenha obrigatoriamente, mas a probabilidade de ter, obviamente que é melhor. E nós sabemos em estudos, há vários estudos que mostram que a condição socioeconómica, obviamente, aumenta muito a probabilidade de ter uma longevidade saudável. Outra coisa que eu queria dizer que é importante, que é esta rigidez que nós temos e este antagonismo ao que é interindividual, não é? As diferenças individuais. Em termos só de neurobiologia, se há coisa que aprendemos nos últimos anos é a diferença dos cérebros, digamos. Há mais diferenças interindividuais do que nós sabemos. A capacidade cognitiva é muito diferente. E embora nós usemos, por exemplo, índices de longevidade ou índices de vida autónoma na sociologia, na demografia, não os usamos, por exemplo, para implantar políticas públicas. Por que não usar, em vez da idade, um índice de longevidade? Um índice que tivesse em linha de conta a nossa capacidade financeira, o nosso apoio social, as nossas questões de saúde, por exemplo. Exato, era isso que eu ia dizer, a nossa capacidade cognitiva e depois o rastreio das doenças crónicas com maior risco, cardiovasculares, etc., que nós sabemos que interferem na mobilidade, e usar este índice para determinar não só a idade da reforma, dependendo das profissões, porque há profissões que há profissões de risco, outras que não. E há profissões que vão ter exigências diferentes. E usar isto até mesmo para as seguradoras, para o cálculo das políticas, porque isto é um incentivo à pessoa a cuidar da sua saúde. Que incentivo nós temos neste momento a cuidar da nossa saúde? Não temos nenhum incentivo, porque é tudo feito com base na nossa idade ou da nossa capacidade financeira. Mas podíamos ter este índice da longevidade. Viram este silêncio? Houve um silêncio sobre o incentivo. Pedro, diz-me lá. Não tenho uma resposta, tenho tentativas de. Diz-me lá que eu gosto. Bom, primeiro, vamos mudar o nome. Em vez de índice de longevidade, vamos chamar índice de capacidade de vida em idade avançada. Porque não é apenas prolongar a vida, é aumentar as capacidades. É verdade. Agora, dentro disso, por exemplo, a ideia que eu estava a falar há pouco de se ter a possibilidade de trabalhar não pagando impostos, dá muito mais interesse em cuidar da saúde. Porque se eu tiver saúde, consigo ir buscar essa parte e consigo fazer outras coisas. E, portanto, nós temos não só a ideia da visão holística, mas o que eu chamaria, tecnicamente, economia, equilíbrio geral. É como aqueles brinquedos das crianças, em que se martela num lado e salta o fino do outro, não é? E, de certa forma, nós temos que pensar nisso. Como é que andamos nesses aspectos. E aqui nós temos que ter... provavelmente nesta lógica social de pensar, primeiro, como é que nós devemos estar permanentemente a aprender com as experiências das gerações anteriores.
E eu acho que hoje em dia isso é possível tentar estruturar e pensar como é que esta tal geração entalada pode ajustar-se e como é que os filhos da geração entalada vão ajustar-se a isso e começar a preparar esses caminhos, numa lógica mais uma vez, de liberdade. Não é fazer o equivalente a este decreto que a Maria João estava a falar, de 1926, não é fazer um de 2026, mas é dar liberdade para as pessoas fazerem isso. E há desafios que são completamente novos, não é só haver muitos cuidadores informais que são mulheres, mas é também um número crescente de cuidadores informais mútuos, em que é o casal que vive em idade muito avançada, sozinho, em que um dá o apoio ao outro, em que tem que haver também algum apoio a que eles se possam apoiar. E tudo isto são desafios que não existiam anteriormente e que estão agora a surgir mais presentes. Portanto, nós temos que pensar como é que damos um contínuo de apoio no caminho destas idades mais avançadas, como é que temos melhores formas de que as pessoas possam perceber em que situação é que estão e como é que os mecanismos sociais podem responder a isso através destes indicadores de capacidade de vida em idade avançada, qual é a liberdade que depois se tem de utilizar ou não utilizar. E, portanto, isto implica uma reflexão também técnica para ter estes instrumentos, juntar, e agora vamos ser um bocadinho self-serving, juntar a biologia, a economia e a sociologia para conseguir avançar num aspecto neste ponto. E eu acrescentava... E estão disponíveis todos para fazer isso, não estão? É só para nós podermos dizer aqui a quem manda, não é? Isto tudo é só possível se nós fizermos um pacto entre nós, que é... Entre vocês os três? Não. Nós três, poderia ser nosso... Nós três já temos um pacto. Mas era um pacto, que é, vamos esquecer do que já foi e vamos pensar tudo de novo. Mas de novo não tem que ser necessariamente diferente. Mas vamos, aquela questão de sempre foi assim... Ai, sim, é terrível. É para... É o argumento, não é o pior. ser utilizado, o pacto não se utiliza a expressão... Isso é para o episódio. Não, assim. mas é o argumento mais preguiçoso que existe. E porque se pergunta assim, mas porquê é que estão aqui a falar disto tudo e nada está a acontecer? Porque é muito mais cômodo, se calhar, nós irmos dentro daquela carruagem que já está em andamento. Mas o sempre que foi assim já não funciona porque há uma série de coisas que já não são assim. Mas ainda está a funcionar um bocadinho, mas cada vez menos. Ora bem, é preciso chegar ao fim do caminho para percebermos que andamos numa carroça? Não. Portanto, vamos fazer esse pacto que é olhar para trás. O passado tem ensinamentos fantásticos, mas este decreto de 1926, convenhamos, porque como desde 1926, já faz 100 anos, era assim, por que razão mudar? Isto é algo que nós não podemos aceitar. E por isso, Pedro, eu alinho perfeitamente neste novo projeto, mas com essa condição de o sempre foi assim, não entra naquela sala de trabalho. É verdade, é um argumento de trabalho, terrível. Ou sala ou não sala, pode ser ao ar livre. Mas sabe, eu acho que o princípio já está estabelecido, onde é que muitas vezes nos esquecemos dele. E basta ir ver aqueles filmes que todos vimos, ou em criança, ou que vimos com os nossos filhos. O Rei Leão, tem lá isso. O sempre foi assim. Isto foi inesperado agora. Eu sei, por isso é que eu trouxe. Há uma célebre cena em que um macaco bate na cabeça do Simba a dizer isso agora está no passado. O que a mensagem que ela está temos que aprender com o passado. Não é só a vida despreocupada do Hakuna Matata, mas é aprender com o passado. Não é fazer exatamente o passado. Pedro, uma coisa é aprender, outra coisa é utilizar o passado como argumento para continuarmos sendo disfuncional. Está bem, tu sabes, mas pode ter ficado pouco claro aquilo que eu disse. Portanto, por isso é que fomos ao Rei Leão. O passado é importante para vermos o que é que o que o passado nos pode dar de interessante. Era essa a mensagem. Mas esse foi pronto, é essa a mensagem. Então, como nós temos de terminar, eu acho que podemos terminar com o Rei Leão. Parece-me bem. E nós temos uma sugestão, mas vamos deixar a primeira, que é vamos todos rever o Rei Leão. O antigo, o primeiro, porque o segundo já tem... O original. O original. Vamos ver o original, aprender com o passado e recordar essa frase. E eu peço desculpa, eu sei que vocês tinham muita coisa para dizer, mas o nosso tempo, infelizmente, chega ao fim. E se calhar acabamos, sim, quase em jeito de reflexão com, mais uma vez, esta questão de que o problema, na verdade, talvez não esteja em envelhecer, não é? Talvez seja em não nos deixarem abrandar, ou pelo menos não nos deixarem abrandar ao nosso ritmo e fazer, com aquilo que são as nossas capacidades, o que cada um pode e quer fazer. Para continuarmos as reflexões deste episódio, voltamos a deixar uma sugestão de leitura, para além de ver o Rei Leão. Vamos também sugerir que leiam o livro Envelhecer, de Pedro Mexia, e até ao próximo episódio.